1994. Um grupo de pessoas se reúne no CTG Cepete Araju. Motivo da reunião: oficializar a fundação de um centro espírita. Esta é a visão de alguns observadores do fato em questão. Uma visão maior. É chegada a hora de iniciar uma caminhada, confirmando compromissos outrora assumidos. Um grupo de irmãos, independente de raça, idade, sexo e profissões, decide materializar este ideal acalentado em muitos corações. Trabalhar pela divulgação do Evangelho de Jesus na Terra. Lançam ao solo uma pequena semente no dia 24 de julho de 1994. O Centro Espírita se entranha naturalmente na comunidade. É parte dela, um órgão ativo e operante da estrutura social. Por mais humilde e simples que seja, é uma fonte de consolações, um posto de orientação para os que se aturdem e se transviam, mãos amigas estendidas na bênção do passe, canal sempre aberto da caridade e do amor, mas é também a trincheira serena e vigilante da verdade, o tribunal que não condena, mas ajuda e absolve, através do esclarecimento espiritual. Os que buscam a paz e a esperança encontram nele a compreensão que pacifica o espírito e a razão que justifica a fé nas provas da verdade. Por tudo isso, a sua posição na comunidade é de um coração comum aberto a todos e de uma consciência lúcida a orientar a todos na permanente doação dos ensinos e socorros gratuitos. Abrindo nosso Pétalas de Esperança, parabenizando a toda a diretoria, aos trabalhadores, aos frequentadores, aos amigos virtuais pelo aniversário desta instituição espírita, que no dia de amanhã, 24 de julho, comemora 27 anos de caminhadas nas pegadas de Jesus. Logo, então, passando a nossa convidada, temos aqui a nossa irmã Maria Antônia Ramos, nossa querida amiga da Associação Espírita Leon Denis, de Santa Maria, bairro Camobi, que aceitou o nosso convite para desenvolver o tema Felicidade Relativa. Então, Antônia, fica contigo e que tragas as esperanças, a renovação do nosso ânimo, da nossa fé, da nossa fibra pela vida. Fique à vontade. Boa noite, então, queridos irmãos e irmãs desta casa co-irmã que aniversaria amanhã. É uma honra para mim poder estar colaborando com as reflexões desta noite em torno da felicidade e na garantia de mais algumas pétalas de esperança para o destino de todos que nos ouvem. Nós nos propomos a falar sobre a felicidade relativa, da questão do livro 4 do Livro dos Espíritos, que nos traz as esperanças e as consolações relativas a tudo que nós enfrentamos nesse nosso mundo, na nossa jornada terrena. Antes de tudo, precisamos nos perguntar: o que é a felicidade para cada um de nós? Para encontrar essa resposta, temos que refletir sobre as nossas prioridades. E isto muda de um ser humano para outro, e tem a ver com o nível evolutivo de cada espírito. Os menos adiantados moralmente e, consequentemente, ainda ignorantes, priorizam a vida material e são escravos dos instintos primitivos e das suas paixões. Os que alcançaram maiores conquistas na área da inteligência, das tecnologias, e
mas ainda não tão avançados moralmente, sofrem as constrições ainda do orgulho, do egoísmo, das paixões exacerbadas e se consomem pela posse e pelo poder temporal. Quando, então, esclarecidos, moralizados e na busca pelos valores eternos, já o ser humano luta por conhecer-se, para amar e ser amado, e para servir, e prioriza as conquistas do espírito. Assim é que os anelos de felicidade que nós temos mudam de um ser humano para outro. E os ideais de uns e as ilusões de outros é que caracterizam como veem a vida e a felicidade, e também as dificuldades, a que muitos chamam infelicidades. Ao se considerarem felizes, alguns esperam dos outros a concretização dos seus ideais, dos seus sonhos, e que projetam em outras pessoas, delegam a outros essas conquistas que devem ser de foro íntimo. E quando não se realizam, culpam a vida, se vitimizam. Há pessoas infantilizadas ainda no nosso mundo que esperam tudo dos pais e os culpam por não se sentirem felizes ou realizados. Outros culpam a vida, a sorte, a má estrela, a família, a sociedade, os parceiros afetivos e até as profissões, o lugar onde nasceram, os filhos quando são ingratos, os amigos infiéis, a morte de seres amados, as enfermidades, prejuízos financeiros e assim por diante. Neste mundo, que é de provas e expiações, não podemos ignorar, onde estamos, ninguém há que não esteja numa condição ou na outra. E tanto as expiações como as provas foram aceitas por nós, muitas até escolhidas antes de reencarnarmos, por nos reconhecer falhos e que necessitávamos delas para nos redimir das faltas e dos débitos contraídos no passado, ou então para avançar um degrau na escala evolutiva. Porque o hoje retrata o ontem do que fomos, assim como o futuro haverá de retratar o presente. As leis do nosso Pai são sábias e justas, então cada um está colhendo o que semeou no pretérito. Aqueles que ignoram as leis divinas, os ensinamentos, o evangelho, não compreende por que alguém aparentemente bom e justo sofre, enquanto o mal muitas vezes prospera. No entanto, Jesus já dizia: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E no Livro dos Espíritos, encontramos, então, na questão 921, a resposta de Kardec, de que a felicidade na Terra é relativa e que todos podemos alcançá-la, desde que saibamos aceitar todos os episódios e os fatos da nossa vida como passageiros e uma prova para que possamos sentir o amor de Deus,
que nos ofereceu essa oportunidade de redimir o passado e preparar um futuro mais venturoso e uma subida a um degrau a mais na escala do progresso e da felicidade futura. E ninguém há de alcançar esse objetivo reclamando e lamentando-se. Há no livro Renovando Atitudes um capítulo que fala: eu não merecia. Porque há pessoas que julgam-se vítimas, então, da sociedade, dos amigos, da vida, enfim. Essas pessoas, ao considerarem-se vítimas da fatalidade, continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente a reconhecer a conexão entre os seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São influenciados pelas velhas crenças e se dizem prejudicados pela força dos hábitos. Não sabem, não têm consciência de que são os arquitetos do seu próprio destino. E nem se conscientizam do que o passado determina o presente, e o qual, por sua vez, determinará o futuro. A vítima sempre sente-se indefesa em face das dificuldades. Eu não merecia isto. Nós sabemos, pelo conhecimento das leis de reencarnação, que nada na nossa vida é efeito do acaso. Tudo que nós vivenciamos estão dentro do nosso merecimento, ou dentro das questões mal resolvidas que deixamos em nosso passado. E é preciso, então, refazer, recomeçar e aceitar as contingências da dificuldade como uma bênção, uma oportunidade grandiosa, uma prova do amor de Deus por todas as suas criaturas, que nos dá, então, o livre-arbítrio, a inteligência, a capacidade de amar, de servir, de construir um novo porvir com a sua força, com a sua boa vontade, com o seu trabalho, sendo, acima de tudo, grato. Mas, como ainda muitos de nós estão imaturos para entender esses conceitos que a doutrina espírita nos traz, sente-se, então, com dificuldade de fazer essa aceitação. Há um capítulo no livro Os Prazeres da Alma que fala como nós podemos fazer essa aceitação. Vou ler só a introdução aqui do capítulo, que diz assim: apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado, pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos dos desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e todas as aflições humanas. Aceitação. Nós temos dificuldade ainda em construir dentro do nosso pensamento e dos nossos sentimentos essa aceitação. Aceitação da família que tivemos, aceitação da vida tal qual se apresenta, da profissão, das dificuldades, das enfermidades do corpo, porque muitos temos que passar, até da morte prematura de seres amados, porque
tudo estão nas determinações superiores de Deus e que não vêm para nos castigar, vêm como um fato natural da vida de cada um. E precisa ter dentro da nossa consciência essa capacidade desenvolvida da aceitação. Aceitação. No Livro dos Espíritos, nessa quarta parte, que trata das esperanças e consolações, nos traz que todos os problemas da vida que nos afastam desse estado de tranquilidade, paz do espírito e bem-estar, a que chamamos felicidade, e que o homem pode, na Terra, usufruir de uma felicidade não completa, mas relativa às suas condições espirituais, ao seu nível evolutivo e relativa ao estado em que a Terra está. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Eu acredito que não virá tão rápido essa transformação da humanidade, porque muitos seres ainda estagiam nas sombras da ignorância, da inferioridade, da maldade, do egoísmo, da má vontade. Então, só uma humanidade transformada poderá nos garantir essa felicidade. E enquanto esperamos, o ser humano, por ser o artesão do seu próprio destino, há que se preocupar em praticar as leis de Deus. E então se poupará de muitos males e poderá usufruir uma felicidade tão grande quanto a sua existência grosseira pode comportar. É o Livro dos Espíritos que nos fala isso. Tudo vai depender de como ele vê a vida terrena. Se tem fé, conhece as leis divinas, sabe que vive um momento transitório, tem certeza na vida futura e no reino de Deus, que já foi prometido por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Então confia, aceita as promessas que foram feitas por Jesus. E vê as dificuldades como alavancas para o progresso e as bem-aventuranças no futuro. Vive embalado na esperança que lhe dá esta consoladora promessa, e não se desesperando, nem deprimindo, e mantendo sempre o ânimo forte. Sabendo que depois da noite do túmulo, das sombras dos desenganos, surge a luminosa aurora do reencontro com seres amados que julgava perdidos, e verá o sol perene da vida eterna na casa do Pai. A certeza dessas consoladoras promessas, a esperança nessa vida futura, a qual temos como certa, como verdadeira, como o objetivo fundamental das nossas dores, das nossas dificuldades, o alcance dessa felicidade futura. É o que nos mantém confortados, que nos mantém esperançosos, que nos faz com que nos esforcemos por cada vez mais tentar fazer os outros felizes. Nós vamos saber que a nossa felicidade é também a felicidade do próximo. Nós queremos que nos façam felizes, que as pessoas à nossa volta se
doem e nos beneficiem com coisas, com atitudes, com agrados. Mas quantas vezes nós nos preocupamos em fazer isso pelos outros? Em colocar como um objetivo fundamental da nossa vida tornar a vida dos nossos entes amados melhor, mais compensadora, mais tranquila, mais feliz, menos conturbada, porque muitas vezes nós temos uma forma estranha de amar. O nosso amor é exigência, é posse, é censura, é uma cobrança, quando que deveria ser uma atitude de abnegação, de boa vontade, de alegria por poder estar sendo instrumento nas mãos do Criador para melhorar a vida em torno de nós e beneficiar as pessoas à nossa volta. Deveríamos sentir esta honra, esta grandiosa satisfação íntima de fazer com que felicidade para nós seja tornar a vida à nossa volta, na família, no grupo espírita, nos amigos, na comunidade onde vivemos, cada vez melhor. Cuidando de nós mesmos, da nossa saúde espiritual, emocional, para não nos tornar um peso, aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que está sempre mal-humorada, aquela pessoa assim que transforma a vida dos seus numa situação de dificuldade. Fazer o bem, aprender alguma coisa que minorize as dificuldades do próximo. Nosso irmão Ney gosta de cuidar os passarinhos. Nós também temos esta preocupação aqui em alimentar os passarinhos, cuidá-los, manter eles felizes. E eles cantam, e eles nos brindam em cada manhã com seu canto. Olhar a natureza divina que nos cerca, cuidando mais das coisas à nossa volta, cuidando das plantas, das árvores, das flores, fazer com que a nossa terra mais rapidamente seja transformada num lugar bom, num paraíso terrestre. Não apenas para o nosso deleite, mas para as futuras gerações que aqui deverão encontrar coisas melhores, não poluindo, não maltratando a natureza, não destruindo as árvores, as flores, ajudando as pessoas menos favorecidas, para que elas também se sintam menos infelizes, vejam a vida de uma forma mais gratificante e sejam gratas e aprendam a amar a Deus. Que essa também é uma coisa que nós podemos demonstrar a nossa felicidade, ensinando as pessoas que a gratidão nos leva a nos sentirmos mais felizes com cada dia, com cada momento em que o sol aparece como uma promessa de uma nova oportunidade. Em cada dia que surge, nós temos essa bendita oportunidade de fazer alguma coisa útil pelo nosso progresso, pela nossa felicidade futura e em favor dos nossos semelhantes.
Só assim nós vamos nos sentir curados, vacinados, mentalmente, porque é no pensamento que nascem todas as nossas construções, positivas ou negativas, construtivas ou destrutivas. A pessoa que reclama, que não se conforma, que acusa, ela está sempre infelicitada pela sua própria postura. É preciso mudar esta conduta, esta atitude mental, para poder recomeçar, abrir uma nova janela de esperança em sua mente, em primeiro lugar, em seu coração, educando seus sentimentos para que eles sejam mais nobres, mais justos, menos egoístas, menos orgulhosos e vaidosos. Se existe fatores que nos dificultam a felicidade, é quando a pessoa inveja a condição do outro. E ela, se considerando uma vítima do destino, ela inveja as pessoas que aparentemente são mais felizes. Quando vê uma pessoa conformada porque encontrou o esclarecimento, ela se sente lesada, porque aquela outra não sofre quanto ela. E ela fica nesse ressentimento, nessa mágoa que atrai as enfermidades psicossomáticas. São enfermidades que nós adquirimos na nossa psique e através dos nossos sentimentos desconectados do amor e da gratidão, nós vamos minando as nossas células, nós vamos trazendo para dentro de nós, para a nossa vida íntima, social e familiar, miasmas pestilentos que atraem entidades que estão vibrando na mesma faixa. Então, nós vamos vivenciar uma situação que está muito comum na humanidade. Naquele livro, No Rumo do Mundo da Regeneração, não sei se é bem assim que eu estou lendo, são centenas os casos de pessoas que estão vivenciando processos obsessivos de espíritos com quem se endividaram e estabeleceram conexões no passado, séculos no passado, e que agora encontram um ambiente favorável. A gente fica um pouco chateado, frustrado, porque essa pandemia nos dificultou as relações familiares, as relações sociais, o próprio trabalho dentro das casas espíritas que nos mantinha unidos, gratificados, felizes. E nós estamos afastados, então nós nos ressentimos. E o ressentimento e a mágoa faz com que nós entramos na sintonia de irmãos nossos e de necessitados espíritos que muitas vezes não estão sendo atendidos como antigamente e que voltam-se contra a nossa vida mansa. E nos dificultam o próprio sono. E nos trazem pesadelos, que muitas vezes nós estamos nos questionando. Mas por que, Senhor, eu já me sentia tranquilo, quase no limiar do infinito,
com os meus cabelinhos brancos, com a minha missão cumprida, com toda a minha família, meus filhos, meus netos e agora bisnetos, já quase ingressando nessa jornada de retorno à casa do Pai, cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de paz de espírito, e começo, sem mais nem menos, a ter pesadelos que me dificultam o entendimento. O porquê? Por quê? Começamos então a refletir e analisar o que está acontecendo conosco nesse momento de transição da pandemia. Se nós estamos exercendo tranquilamente, com calma, a aceitação das dificuldades, das contingências, da própria enfermidade, da volta ao plano espiritual de nossos entes amados? Ou estamos nos indignando, como se ignorássemos que nas leis sábias e justas do Pai amado, a vida continua exuberante para aquele que partiu e para cada espírito que se desliga da matéria transitória, em que aqui, por um determinado tempo, cumpriu as suas tarefas, realizou o seu mandato dentro do plano físico, retorna à casa do Pai. Não aceitar o retorno, sofrer com o desencarne dos entes amados, parece-nos mais uma condição de egoísmo. E o Livro dos Espíritos nos mostra 2 exemplos. Estão 2 prisioneiros dentro de uma cela, sofrendo, sem a liberdade, sem saúde, desejando ansiosamente que termine o tempo da sua pena para poder ganhar a liberdade. E um ganha antes do outro. Aquele que fica, vai ficar reclamando, vai ficar sofrendo, porque o seu companheiro de cela, o seu amigo, libertou-se primeiro? Ou quando temos alguém na nossa família que contraiu uma enfermidade cruel e que está sofrendo dores atrozes e que não tem mais uma condição de vida boa, tranquila, feliz, e desencarna. Sabemos que essa pessoa será mais feliz no plano espiritual. Vamos nos querer que esta pessoa continue sofrendo só para que fique nosso lado? Só porque nós queremos mantê-la junto a nós? Ou vamos bendizer a bondade infinita do Pai, que chamou para o seio da sua glória, da sua casa de bênçãos, mais um liberto, mais alguém que já cumpriu a sua tarefa. Precisamos desconectar o nosso pensamento de que morte é perda, porque nós sabemos, pelo que o Espiritismo nos esclarece, de que ninguém se perde, que os amores continuam, que a vida continua, que todas as nossas construções de afeto, de amizade, de aprendizado, continuam no plano espiritual, e que todas as almas se reencontrarão, e que nós temos a possibilidade de, nos desprendimentos do nosso sono, ir de encontro a esses seres amados, e com eles desfrutar momentos maravilhosos de alegria, de felicidade, de bem-aventurança. Não temer a morte
deveria ser o nosso lema. Não sofrer com o desencarne dos entes amados parece até assim uma frieza, mas a consciência nos traz esta certeza de que nada se perde, de que a vida continua mais plena, mais bela, seja no plano espiritual, seja em outros mundos, e que todos têm a possibilidade de retornar se o quiserem, e que muitas pessoas que ainda nós choramos porque haviam partido, já estão de retorno aos nossos lares, no corpo de um netinho, de um bisnetinho que chega, e nós podemos novamente conviver e até identificar aqueles amores que se foram antes de nós e que retornaram para nos fazer felizes, porque é essa o amor de Deus por nós, que quer que todas as suas criaturas sejam felizes. É claro que no atual estágio da Terra, não é possível uma felicidade completa, uma felicidade perfeita, uma felicidade plena. Mas é que nós temos que aprender a agir no bem sem reagir no mal. Todas as vezes que o nosso sentimento se arvora em revolta, nós estamos reagindo, indignados. Há pessoas que se indignam até contra o atual estágio do nosso governo e sofrem e reclamam e cortam relações familiares preciosas, construídas há séculos, por uma posição orgulhosa de um governo transitório, porque é transitório neste mundo todas as coisas, a nossa vida, o nosso corpo físico, os governos que se sucedem, todos, de uma forma ou de outra, contentando uns e descontentando outros, porque não existe ainda um ser humano perfeito. Nem Jesus Cristo, quando transitou pelos caminhos do mundo, conseguiu satisfazer a todos. E por isso foi condenado, foi levado à cruz, precisou sofrer. Que dirá de nós? Não sofreu Maria a perda do seu filho bem-amado? Não ouviu ser espancado, coroado de espinhos? E nós vemos uma criança que nós amamos passar por uma enfermidade e desacreditamos de Deus. Eu não merecia passar por isso. A minha criança, o meu bebê, meu anjinho, que Deus levou, que me foi tirado, que eu perdi. Eu vejo mães que são infelizes pelo desencarne de um filho que foi antes dela 20 ou 30 anos no passado e que dizem que não pode ser feliz porque perdeu aquele ser amado. E não é uma pessoa ignorante, é uma trabalhadora de uma casa espírita. Nunca mais comemorei um Natal, nunca mais fiz uma ceia para a família, porque eu perdi o meu filho, que Deus levou. Meu Deus, eu vi. Tem uma história em relação à consciência do que seja a morte. Uma cunhada minha, irmã do meu esposo,
Teve 3 filhos e 2 filhas. Os 2 primeiros filhos, os mais velhos, que já eram adultos, que já eram homens, um trabalhava, tinha uma profissão, tinha um bar, o outro estava se preparando para casar. E daí, 20 dias antes do casamento, ele saiu com os amigos e lá na 101, uma jamanta carregada por trás do carro bateu neles e todos desencarnaram, menos o motorista. Eram 5 meninos, 5 jovens, só um sobreviveu. 4 desencarnaram na hora. Essa minha cunhada, que perdeu o filho, ela dedicou-se, depois do funeral do seu filho, a visitar todas as mães que tinham perdido seus filhos naquele mesmo acidente, levando a palavra do Evangelho, confortando, conversando com elas. Daí 10 meses, o outro filho, mais velho, apareceu morto no fundo da casa, foi assassinado. E eu que tive coragem de ir lá no funeral do primeiro, não tive coragem de ir do segundo, porque eu pensei, meu Deus, eu nunca perdi um filho assim, dessa forma. O que eu vou dizer para minha cunhada? O que eu, mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, vou dizer para essa pessoa? E ela é católica, frequentadora da igreja, lá vive rezando o tercinho dela. E eu disse, eu não vou. Não fui. Deixei passar 1 mês, 2 meses, e daí fui. E fui pensando durante todo o percurso, daqui até Santa Catarina, lá onde ela morava, como que eu ia usar uma palavra consoladora para essa mãe, que dentro de 10 meses teve seus 2 filhos de uma forma brutal, né, retirados do seu lar. O que eu vou dizer? Como que eu vou me expressar? Eu não tenho argumentos, pensei comigo. Mesmo com tudo que o Espiritismo fala sobre a morte das prematuras, o que eu vou dizer para ela? Quando eu cheguei lá, simplesmente eu a abracei e falei assim, minha querida, eu não tenho palavras para te confortar. E ela olhou bem nos meus olhos e disse, não precisa me dizer nada, porque eu sei como mãe que meus 2 filhos estão nos braços de Deus. E eu me sinto muito grata pelo tempo que eu pude desfrutar da presença deles. Eu me sinto muito grata a Deus porque eu tive filhos bons, filhos carinhosos, trabalhadores, amorosos. Eu lamento, e você também deve lamentar, a mãe daquele menino que assassinou meu filho, porque ela sim é uma mãe que merece piedade. Enquanto meu filho, bom e amoroso, está na casa do Pai, que é o seu verdadeiro lugar, e eu me sinto grata por ter tido este filho no meu lar, ela é mãe de alguém que se tornou um assassino. Esta sim merece a nossa piedade. Eu, como mãe, sou muito feliz e grata. E assim ela viveu o resto da existência, esperando a possibilidade de reencontrar-se com os seus filhos no plano espiritual, e eu tive a oportunidade de cuidá-la nos últimos tempos. Ela sempre alegre, sempre de bom humor, rezando o seu tercinho todos os dias, recebendo quantidade de amigas que vinham procurá-la, sempre com uma palavra consoladora e de esperança para cada pessoa, principalmente as que tinham mais dificuldades. E como que ela
utilizava o seu tempo visitando as colônias onde estavam os rapazes que eram consumidores de droga. Ela fazia umas vaquinhas entre as amigas da igreja e levava um bolo e levava um presente para os meninos que estão lá nas colônias. E levava para as mães a palavra do evangelho para confortá-las durante as provações que sofriam por terem os seus filhos num caminho mau. Isso é felicidade. Isso é uma janela aberta onde nós podemos deixar que a nossa alma voe das sombras deste mundo para uma condição de vida mental mais feliz. E assim estaremos nos curando, nos vacinando contra todos os males deste mundo. Muito obrigada, Maria Antônia Ramos. Trouxe um banho de esperança para todos nós. Com certeza, Antônia, querida, foi uma bela reflexão, foi um desabafo de um espírito com o coração inundado de amor. Muito obrigado, e realmente a gente tem que ter a esperança que o amanhã sempre existe, né, Antônia? Mesmo que não seja aqui. Né? Mesmo que não seja aqui. E lembrar mas pode ser aqui. Pode ser aqui. E que nossos amores, nossos familiares que já partiram, eles são invisíveis, mas não são insensíveis aos nossos pensamentos, né? Por isso mesmo. Então, Antônia, nós agradecemos pela tua participação, pelo a exposição, pelo teu trabalho, muito carinho da nossa parte, gratidão para ti, para toda a tua família. Eu que agradeço o privilégio. Tá? Fique com Deus. Obrigada. Amigos, amigas queridas, sexta-feira que vem estaremos novamente aqui no nosso Pétalas de Esperança, sempre, como disse a nossa irmã Maria Antônia Ramos, com a proposta de abrir novas janelas para que o sol brilhe nas nossas almas. Então, encerrando, desejamos que a paz, o amor de Jesus envolva a todos aqui presentes, todos os nossos internautas, bem como seus familiares, e que a luz e a paz fique, estacione, permaneça em todos os nossos lares. Que Deus abençoe a todos.